Fala, família da Natação Criativa! Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso canal. Queria agradecer a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo canal de Spotify, ou se você é mais de 79 mil membros que acompanha a gente pelo Instagram. É um prazer hoje ter a presença do nadador olímpico no nosso canal de podcast e ele vai contar um pouco da sua história para a natação. Muito obrigado pela presença, Luiz Altamir. Obrigado, é um prazer poder estar aqui. Eu estou muito feliz de estar participando do meu primeiro podcast. Então, estou animado aqui para trocar um papo, falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre a vida de um atleta, né, e as suas dificuldades e por aí vai. Então quer dizer que o primeiro a gente nunca esquece. Cara, com certeza não, né? Eu acho que isso aqui já está gravado já para ficar na memória e já começar a ter experiência para os próximos, com certeza. A ideia é que seja eternizado aí para quem começou agora na natação, quem tem o sonho de virar um atleta olímpico e siga você como exemplo. Queria saber como você começou esse contato com a natação. Sua família vem da natação, né? Então já eu acho que é algo meio natural. Cara, pois é, a natação para mim ela veio de uma forma muito natural e veio de uma influência muito grande e forte da minha família, né? Tudo começou bem cedo, quando eu tinha um mês de vida já. A minha mãe já me mergulhou, fez o meu primeiro mergulho numa piscina, né? Tem até uma foto disso que é até engraçado, porque eu tô literalmente com a bunda para cima assim, ela mergulhando e eu olhei a foto e falei, caraca, velho, minha mãe é maluca mesmo de já fazer isso, né? E desde então eu sempre fui muito apaixonado por água. A minha mãe ela foi a minha primeira professora mesmo de natação, né? E não só a minha mãe, mas também a minha tia, ela foi nadadora, atualmente também nadadora, minha mãe também nadadora master, minhas primas e primos também, todo mundo foi da natação, né? Então, assim, a família, para mim, teve uma forte influência, né, nessa de seguir, né, de eu ter essa paixão, de seguir essa carreira, né? E com certeza eu devo tudo a eles, cara. E essa carreira, né, que você surgiu lá de Boa Vista, como você vê essa sua trajetória em um local com poucas oportunidades ali para natação, virar um atleta ali que chega em campeonatos mundiais, Pan-Americano, Olimpíada? Quais foram os pontos fundamentais para esse crescimento desde Boa Vista até altos clubes e chegando a duas Olimpíadas? Pois é, eu nasci em Boa Vista, né? Na verdade, quando eu tinha 2 meses, um mês e pouco, eu já estava aqui em Fortaleza já. Então, basicamente, a minha carreira da natação ela foi desenvolvida aqui no Ceará. Eu tive outras oportunidades de voltar para Boa Vista. Na época, meu padrinho era governador de lá, eu fui competir lá em 2012, isso já era do Flamengo já. E eu tive essa troca, né, de estar voltando o local que eu nasci, né, competindo uma competição que se eu não me engano, é Copa das Fronteiras, alguma coisa assim. E eu lembro que, assim, tinha bastante criança nadando lá, né, tinha uma piscina de 50 metros em Boa Vista, assim, tipo, isso é algo já muito positivo. E não só durante anos da minha carreira, né, desenvolvido aqui no Ceará, né, nunca foi um fator um fator limitante para mim. Ah, eu sou de Boa Vista, ou eu sou do Ceará, ou isso ou aquilo, sabe? Eu sempre tive sonhos muito ambiciosos, é, eu sempre fui muito apaixonado pela água. Então, quando eu lembro que eu estava assistindo uma competição, na verdade foi em 2008, eu estava no colégio, e aí eu lembro que meus amiguinhos estavam comentando, você viu o fulano ganhando medalha de ouro, não sei o quê, e eu já era apaixonado pela natação, então eu acompanhava bastante já todo mundo. E aí eu lembro que foi na época que o Cielo ganhou a medalha de ouro dele, né, e o Phelps levando todas as provas lá em Pequim, e eu tomei uma decisão ali, sabe? Ali foi onde acendeu tudo. Eu falei, caraca, velho, é onde eu quero estar um dia. Eu quero representar o meu país, sabe? Eu quero ir para uma Olimpíada. Então, ali foi onde tudo começou, cara, para mim, sabe?
E esse contato com o Cielo? Eu lembro que a gente estava lá no Pinheiros, né? O funcionário do Pinheiros, você nadador, a gente teve o É. tempo que o Cielo estava lá. Como foi esse contato que você viu o Cielo na televisão e depois outro momento nadando ao lado dele ali na mesma raia, treinando junto? Como que é essa história? Cara, isso foi um sonho, né, que com certeza todo nadador tem, cara. O Cielo, pra mim, ele sempre, desde que eu sou pequeno, ele foi uma referência, não só ele, como Caio Márcio também, Léo de Deus, né, Thiago Pereira, todos foram referências para o meu crescimento na natação. E eu tive a oportunidade de viajar e estar na seleção junto com o César Cielo, Thiago Pereira, Caio Márcio, Léo de Deus. E, cara, é um sonho que a gente realiza, né? A gente conhece os nossos ídolos, né? E, e assim, cara, poder e ver que, assim, as coisas vão mudando, né? Por exemplo, o Cielo, tipo, teve a época que ele foi para a seleção e tudo mais, aí, poxa, entrou a nova geração, e aí, tipo, mudou muita gente, né? E aí ver que as pessoas que chegam, as pessoas mais novas que vão chegando na seleção também, sabe? Então, tipo assim, elas com certeza enxergam as pessoas que já estão na seleção. Então é muito legal você ver essa troca, ver tudo isso, sabe? E ver o quanto que a influência ela é poderosa, né? Na carreira de uma pessoa, né? No desenvolver dela. E você sai dos grandes clubes, né? Flamengo, Pinheiros, e volta para casa, né? O bom filho a casa retorna, tá em Fortaleza novamente, mas como que tá numa estrutura, uma piscina com uma metragem menor, um bloco ali de cimento, eu fui visitar o clube, até onde essa estrutura é necessária para um atleta que projeta já a próxima Olimpíada, que você projeta tá na próxima Olimpíada, e tá em um outro clube, como você enxerga esse treinamento? É necessário você ter todo essa infraestrutura? Olha, ela é muito importante, né? Isso eu não vou negar. É muito importante você ter todo o acompanhamento, toda uma estrutura, só que ela não é decisiva, sabe? Tipo, durante muitos anos da minha carreira, eu sempre tive as melhores estruturas do mundo. Tive os melhores blocos, as melhores piscinas, tudo que tudo que eu sempre sonhei, né? No momento que eu saí daqui de Fortaleza foi justamente por isso. Eu falava para mim, cara, eu preciso sair daqui porque falta estrutura para mim, né? E aí eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer o Flamengo, conheci pessoas maravilhosas, o Duda, o Nandão, o Edson, e muitas outras pessoas também que me ajudaram muito, né? Do ano de 2012, se eu não me engano, a final de 2015, no Flamengo, a gente treinava numa piscina que não era também. É, era uma piscina maravilhosa, né? Mas era uma piscina antiga. Eu lembro que a gente treinava numa piscina que não tinha nem UT, né? Na verdade, era piscina de 50, só que era dividida em 25 metros, mas não tinha UT. E, e assim, eu consegui alcançar o meu maior objetivo, que era ir para a Olimpíada treinando nessa piscina, entende? Com os profissionais que estavam lá no clube, o André também, o André Vieira, que era meu preparador físico, e assim, ver o quanto que isso foi importante e ver que, cara, não é só a piscina, não é só a musculação, a gente treinava uma musculação também que era muito engraçado porque a gente chamava ela de inferninho, porque, cara, era muito quente. Imagina no Rio de Janeiro, né? Na época que faz os 40 graus ali, e a gente malhando com ventilador, às vezes, cara, sala era escura, mas assim, todo mundo treinava, sabe? Tipo, os profissionais a gente tinha, e com o tempo a estrutura foi aparecendo, entendeu? Isso no Flamengo me mostrou muito o poder de você acreditar na sua equipe, sabe? Tipo, nas pessoas que estão trabalhando com você, nas pessoas que estão se doando o tempo delas, né? A rotina delas para se doando 100% delas para estar presente ali, querendo te ajudar nesse processo. Quando eu fui para o Pinheiros, também a mesma coisa. Amém, né? O Ricardo, o Igor, o Testa, todo mundo, o Albertinho, o Thiago, todas essas pessoas somaram de alguma maneira na minha carreira. Então, assim, eu tive
todo o suporte dos clubes, dos grandes clubes, do Flamengo, do Pinheiros, para estar onde eu tô hoje, sabe? Tipo, é uma coisa que eu valorizo muito, foi todo o aprendizado, né? E a gente sempre vai aprender, né? É, mas eu acho muito legal, assim, depois de 2019, do final de 2019, eu resolvi voltar para o Flamengo, arriscar de novo pro meu treinador que eu tive o ciclo de 2012 a 16, né, o Duda, e a gente ficou um ano, aí teve a época da pandemia, que foi algo que todo mundo sofreu muito, né, foi difícil, eu tive que acabar voltando para Fortaleza, fiquei 3 meses aqui, e aí no final de julho, se eu não me engano, eu voltei para o Rio, a gente retomou os treinos. E aí no final do ano, cara, foi onde eu escolhi sair, sabe, do Flamengo. Não por, como é que eu vou dizer, tipo, não acreditar em ninguém, não é isso. Foi que eu queria algo novo. Eu queria fazer algo diferente. Eu queria sair, eu queria ter a minha liberdade de poder escolher as competições, escolher o meu calendário, fazer o meu calendário e focar em mim, sabe? Tipo, cara, tá na hora de focar em mim. Eu não quero chegar no final da minha carreira e me arrepender de algo. Era mais ou menos isso que eu sentia, o sentimento que eu tinha na cabeça. Era assim, cara, o que que eu sempre quis fazer, velho? Eu sempre quis fazer um programa só para mim. Sempre quis fazer training camps em outros países, sabe? E aprender. Então, no final de 2020 foi quando eu entrei em contato com o Arilson, né? E o Arilson, ele já era um treinador que estava acompanhando Fratos na época, e ele estava no Brasil. E eu sabia que o Arilson ele já tinha uma bagagem de ter morado no exterior já durante, acho que se não me engano, 10 anos, né? E aí foi onde eu entrei em contato e a gente teve uma reunião, né, no final de 2021 e não, desculpa, no final de 2020. E aí foi onde, cara, realmente eu falei assim, caraca, velho, eu preciso treinar com esse cara. Eu preciso é, aprender, eu tô aberto ao aprendizado, sabe? Tipo, não é porque eu fui para uma Olimpíada ou isso ou aquilo que a gente sabe de tudo ou é foda, sabe? Então, assim, quando eu falei com ele, ele foi super aberto, não, vamos, já começa, passou o treino para mim, aí eu comecei a fazer, e aí a gente teve um ano de 2021 bem diferente, porque se a gente pensar em ciclo olímpico, né, foi um ciclo conturbado, porque eu tive literalmente 3 programas diferentes para a Olimpíada de Tóquio. Então eu fiz um programa do Pinheiros, do Flamengo e o programa do Arilson, né? Então assim a gente sabe que um ciclo olímpico ou qualquer competição a gente tem que seguir um planejamento, né, de anos e meses e por aí vai para dar certo, né? E muitas vezes a gente bate na trave, né? Ali não consegue o resultado que a gente quer, mas a gente teve ali um campeonato, uns puta treino foda, né? Outra metodologia, aprendi muito com o Arilson e aí tipo quando a gente foi para o Marialém que eu consegui a minha vaga para Tóquio e aí quando eu consegui essa vaga tipo, depois de Tóquio, as coisas foram começando a andar cada vez mais, porque teve aquela fase de adaptação de treino, foi difícil, eu não consegui os meus melhores tempos na temporada, mas quando a gente começou a ISL, né, a etapa da ISL foi onde a gente começou a ver o treino dando certo, né? E aí as coisas foram acontecendo, cara. Em 2022 agora, eu resolvi vir para Fortaleza e a gente ainda tá nessa. E você falando dessa vinda de Fortaleza, falando dos profissionais, e você vem com um modelo completamente novo, de uma equipe multidisciplinar e uma equipe ali em diferentes locais, né? Então eles não estão aqui em Fortaleza, né? O Ari no lugar, o seu preparador físico no Rio. Como que é esse seu planejamento aí para esses próximos 4 anos com um modelo completamente diferente do habitual? Cara, isso daí foi uma decisão que eu tomei em janeiro
desse ano. Foi uma decisão muito difícil e, ao mesmo tempo, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Durante esse período que eu estava no Rio de Janeiro, a gente estava no Rio de Janeiro, estava treinando no Maria Lenk com o Ari, né? Eu tava, a gente ficou um tempo lá e aí em janeiro a gente estava cogitando ir para São Paulo. E aí eu tava com o pé atrás, assim, tipo, eu ficava, cara, São Paulo, eu não tô mais em um grande clube recebendo o salário que eu tinha, sabe, para ir para São Paulo, para tentar a vida nova em São Paulo e me arriscar, né? E eu ficava pensando, cara, será que esse é o caminho, velho? E aí eu, tipo, eu tive muitos pensamentos assim, eu lembro que eu tava ainda no início de janeiro no Rio, e eu falei assim, cara, não, eu vou sentar com o Arilson e eu vou conversar com ele. Eu peguei o carro, fui pra Fortaleza com meu pai, e aí, tipo, a gente fez essa reunião pela internet mesmo, né? Tipo FaceTime, né? E aí a gente conversou, eu falei que eu tava pensando e tudo mais. Eu falei, Ari, eu quero fazer uma coisa, eu quero ficar aqui, cara. Foi durante muitos anos que eu não tinha esse contato que eu tive com a minha família. Durante a pandemia e durante esses últimos 2 anos para mim foi um pouco difícil porque eu sofri duas perdas, na verdade três perdas na minha família, que foram as minhas duas avós e o meu tio, né? E eu nunca estava presente, cara. Eu nunca estava presente do lado da minha família, sabe? Eu estava longe, eu estava viajando ou estava no Rio. Tanto que eu recebi a notícia que a minha avó faleceu pelo telefone. Meu pai me ligou na hora e falou, cara, sua avó. E aí eu fiquei assim, sem reação, sem chão. E eu vi o quanto que não estar presente do lado da minha família nesses momentos foi mais difícil do que estar longe, sabe? Tipo, puta, não foi mais difícil do que a própria perda, sabe? Porque eu via o sofrimento dos meus pais e eu falava, caraca, velho, eu não tô lá, cara. E aí isso mexeu muito comigo. Eu falava, não, eu tenho que estar mais próximo deles. Eu acho que essa é a minha prioridade, a minha família. E aí eu lembro que eu fiquei um bom tempo aqui em Fortaleza, tipo, curtindo minha família, tomando café da manhã com eles, almoçando e tudo mais. E aí foi onde quando eu liguei pro Ari, eu falei isso, né? Eu falei, cara, eu preciso ficar aqui. Vai ser aqui que eu vou me desenvolver. E aí ele ficou assim, tal, tipo, por quê, né? Ele queria entender e tudo mais. Aí eu falei, expliquei a situação da minha família, expliquei o que eu vejo do ano, né? E o Ari comprou a ideia. Ele falou assim, então tá, cara, então vamos nessa. E aí eu fiquei, pra mim aquilo ali foi como é que eu vou dizer, cara? Aprovação, né? É, Alguém tá comigo, não tô louco sozinho. não tô sozinho, velho. Pronto, exatamente. Foi onde eu vi que eu não tava sozinho. Eu já tinha minha família já. Eu já tava com minha família. Eu vi que o meu treinador tava comigo. Só que eu precisava de mais duas pessoas. Eu precisava. O meu treinador, ele não tinha condição de vir para Fortaleza e ficar morando aqui, mudar totalmente a vida dele e morar comigo aqui em Fortaleza, né? Ele tem a família dele também, né? E eu falava, e ele ficou em São Paulo, né? E aí a gente conversou, e aí, qual que vai ser o treinador que vai pegar os tempos e tudo mais, né? E eu ficava nessa questão, e aí, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser? Até que um treinador que há mais de 10 anos que a gente não se vê, vamos dizer, a gente não viaja junto e tudo mais, que é daqui de Fortaleza, o Jefferson, ele resolveu voltar a dar treino esse ano. E, cara, olha como as coisas são, né? Tipo, ele voltou a dar treino esse ano
E ele já, e assim, ele deu uma palestra no Ideal lá, apresentando o programa dele e tudo mais, né, no clube que atualmente eu tô federado. E aí eu falei, cara, é esse cara, velho. Eu ouvi ele falando, eu já tinha a bagagem de conhecer ele de muitos anos atrás, né? É uma pessoa que eu confio, né? E aí eu chamei ele e tal, falei, cara, e aí, o que que tu acha dessa ideia aqui, louca? Aí ele, tô dentro. Aí eu falei assim, mas assim, tipo, o que que tu acha e tal? Ele falou, cara, eu tô, se eu não me engano, há 5 anos fora da natação. Ele estava 5 anos, tipo, sem dar treino de natação. Ele estava acompanhando o polo aquático, ele foi professor de universidade, e ele voltou dando treino. E aí ele falou pra mim, cara, eu nunca imaginava que eu já ia voltar dando treino para atleta olímpico. E eu falei, cara, você não tá entendendo o quanto que isso é importante pra mim, velho, de você estar abraçando essa ideia. E aí ele falou, não, isso aqui pra mim vai ser excelente, vai ser um puta aprendizado. E aí, cara, foi assim, tipo, casou eu, o Jefferson e aí o Ari também, sabe? Tipo, a gente teve formamos esse trio aí, e aí, durante a preparação, né, já a gente iniciou os treinos na água, eu sentia que faltava alguém nesse grupo. E aí foi onde eu vi que tinha um cara que trabalhou comigo do ciclo de 2012 a 16, né, pro Rio, o André Vieira, preparador físico, que foi do Flamengo. E aí eu falei, cara, ele foi o preparador físico que, assim, a gente teve uma conexão muito grande também, sabe? Então a energia dele, o caráter dele, tudo, tudo. Então a gente entrou em contato um com o outro, né? Eu fui lá, mandei mensagem para ele, e aí na hora ele falou, topo, tô dentro. E aí quando, cara, eu vi que eu tinha a melhor equipe do mundo, velho. Sério, tipo, eu falei assim, puta, eu tô com a melhor equipe do mundo, cara. Sabe, tipo assim, eu acredito tanto neles que eu entrego, velho. Vamos, só vamos. E aí eles compraram a ideia, entendeu? Então, tipo assim, as coisas casaram, o André atualmente mora no Rio, o Arilson mora em São Paulo, né? E o Jefferson me acompanha aqui, ele é o meu treinador que cara, é o olho, né? Literalmente, me ajuda muito. E isso faz a diferença, cara. Quando todo mundo tá entrosado, faz muita diferença. E nos últimos tempos você está diminuindo o tempo. Qual é a sensação de ver toda essa loucura aí funcionando? Cara, eu vou ser sincero que quando eu tomei essa decisão, velho, eu falei pra mim mesmo, eu falei, no início do ano, né, eu peguei Covid. Eu falei pra mim, cara, eu não vou mais competir por competir, velho. Eu não quero competir por competir. Não quero só competir pra viajar e não quero competir pra conhecer os lugares ou pegar uma final. Eu quero ser o melhor, velho. Eu quero ser o melhor. Eu não nasci pra ficar viajando e pegando final. Então, assim, quando eu falei isso em janeiro, pro Ari, pro Jefferson, pro André, eles falaram assim, caraca, velho. Porque é uma coisa pra todo mundo, para todo, eles mesmos já falaram, né, tipo, que ficou um pouco assim, cara, vai ser difícil a distância, sabe, de passar treino, essas coisas, ter o feedback e tudo mais. Mas eu acreditava, cara, assim, era loucura o quanto que eu botava fé nisso, nesse programa. Tanto é que o Jefferson foi um dos que falou, cara, no início e tal, eu tava um pouco assim, assustado com como que a gente vai se sair, né? Mas depois que eu fui vendo o processo no dia a dia, eu falava, caraca, velho, a gente vai conseguir. E aí, tipo, em janeiro, eu tomei a decisão de não participar de competições, que no caso era o Maria Lenk, em abril. Porque em janeiro, no final de janeiro para início de fevereiro, eu tava com Covid.
Eu fiquei 2 semanas muito mal. E aí, tipo, eu falava, cara, eu não quero, eu não vou, eu quero fazer uma base, eu quero tirar a dor no meu ombro que eu tenho há 4 anos, eu quero ficar muito forte, eu quero treinar igual um louco. Eu quero entrar numa. Literalmente, essa foi o que eu falei. Eu quero entrar numa caverna, sair dos holofotes e eu quero ser o melhor. E aí, tipo, foi passando fevereiro, março, abril. Eu lembro que eu tava assistindo Maria Lenk de casa. E aí eu fiquei doente de novo. Cara, olha que saco. Fiquei doente de novo. Liguei a TV. E aí, quando eu tava assistindo Maria Lenk, eu já tava com. Eu tava me sentindo como se eu tivesse com umas correntes nos meus braços. E eu tava assim, cara, que vontade de estar lá, velho. Sabe? Tipo, eu via o pessoal competindo, eu falava. Eu me controlava para as minhas emoções ali, sentado na sala de casa. E aí acabou Maria Lenk e tudo mais. Em maio, quando começou, teve um campeonato aqui em Fortaleza, que foi um campeonato local. Aí começou várias competições, Norte e Nordeste. Aí teve outro campeonato também aqui em Fortaleza. E aí eu falei, cara, eu quero ir para todos os campeonatos agora. E tipo, porque a minha ideia era voltar no segundo semestre a competir. Só que eu não estava aguentando e eu precisava. E aí foi onde os caras falaram, os Jefferson, Ari, cara, eu acho melhor tu ir já, velho. Já vai. Tira essas correntes e vai, velho. Libera, tipo, libera a fera aí, né? Aí eu fui igual louco, eu comecei a competir, e o melhor de tudo foi o que eu entendi do processo, entendeu? Porque antes, cara, eu só enxergava lá na frente, sabe? Puta, eu quero fazer um 40 e tanto. Ah, eu quero fazer tanto. O tempo, entende? E não como o processo, essas coisas, entendeu? Então, assim, não fui, claro, performando nos meus melhores tempos, mas eu fui melhorando dentro do que eu dava de melhor, né? Eu dava o meu 100% nas competições. E aí a gente foi chegando no Finkel. E foi show demais, cara. Parabéns. E queria que você falasse agora sobre o seu projeto social, que além de toda essa história da natação competitiva, você vem e traz um novo trabalho aí. Como que é esse trabalho social aí? O que que você enxerga na natação? O que que você quer trazer de legado para a natação? Cara, eu tenho um amor muito grande pelo esporte, né? E o meu amor pelo esporte, ele vai muito além de enxergar só a mim. Então, assim, eu com certeza eu quero somar para a natação. Eu quero que a natação ela mude a vida das pessoas também, que nem mudou a minha. Eu acho que o caminho do esporte, cara, ele é um caminho único, né? É um caminho que ele querendo ou não, ele é uma família, cara, o caminho esportivo. Se você parar pra pensar, né, tem sempre as pessoas chatas, as pessoas legais, as pessoas excelentes, ótimas, tem as nossas referências, é que nem nossa família, velho. A gente tem as pessoas chatas, legais e tal, e tem a nossa referência. E o que eu acho legal de tudo é que, no caso do projeto social, né, o projeto Nadando na Frente, que é do Edmilson, né, de Ribeirão Preto, cara, a gente teve um polo, se eu não me engano, em 2018, né, um polo que começou no Simpol, no Clube do Simpol, na Barra do Ceará, né, e tinha muita criança no início. Foi um projeto que algumas crianças que elas aprenderam a nadar, e algumas delas depois a gente teve essa abertura com um clube ideal de federar algumas para seguir, porque o projeto vai até os 14 anos. Então, tipo, o que que tem depois dos 14, sabe? Ele acaba nos 14 anos. Tipo, como que a gente vai fazer com que siga esse caminho aí? Que aí o clube abraçou a ideia de, não, olha, a gente pode federar e tudo mais, né? E que é do caramba, porque hoje tem crianças que. Criança hoje já não é mais criança, mas que começaram no projeto e hoje está indo para campeonato Norte-Nordeste, Nordeste brasileiro, jogos escolares, entendeu? Então a gente vê o quanto que tem pessoas que começaram a nadar no projeto e hoje estão competindo federados em competições muito importantes, entendeu?
mudou a vida totalmente da visão do que é o esporte, do que é a natação, né, para elas. Então, assim, agora a gente, na semana que vem, vai estar inaugurando outro projeto, também nadando na frente, né, no outro polo, né, que o Simpol, infelizmente, a gente não conseguiu seguir, mas outra organização tomou o front disso, mas esse projeto Nadando na Frente que está sendo comandado pelo professor Benjamin aí, vai ser, se eu não me engano, para 40 crianças. Inclusive, a inauguração vai ser na quarta-feira. Eu vou estar indo lá como padrinho do projeto, vou falar um pouco sobre a minha história, falar um pouco, apresentar o que é o esporte, né? O que o esporte pode somar para a vida das pessoas, né? E com certeza apadrinhar crianças, né, cara? Porque eu acho que tanto é que no projeto passado a gente apadrinhava as crianças, né? Tipo, a gente tinha colaboradores que qualquer pessoa que quisesse apadrinhar uma criança, ela poderia apadrinhar com valor mensal, né? Que ajudava com a compra de material, essas coisas. E tudo isso é muito legal porque até hoje eu faço isso, cara. Tipo, com pessoas da minha equipe. Eu não ligo pro. pro eu chego assim, cara, você tá precisando do quê, velho? Ah, óculos, touca, porra, cara, pega aqui, velho. Sabe? Tipo, eu pego do meu salário e às vezes eu compro um pé de pato, alguma coisa assim, e dou pra galera da minha própria equipe, porque eu vejo que o esporte, ele muda a vida das pessoas, cara, e ponto. Entendeu? E eu sou um cara que eu quero mudar o esporte num contexto regional para que um dia eu consiga mudar de uma maneira nacional, entendeu? Tipo, não posso pensar também já de uma maneira, né, vamos começar. É que eu mudando ao meu redor, vai É, mudando o resto, né? Mudando as exatamente. pessoas próximas. É, E eu tenho uma passagem com você, né? Você não sei nem se você recorda ou recordava, né? Que aham, eu eu também lembro. tenho essa passagem dessa sua vontade de querer ajudar e estar sempre disposto, né? Uma vez eu fui dar um curso em Pouso Alegre e era para uma ONG que tem um projeto muito bacana, que eles têm aula de natação normal, só que quando eu matriculo Uhum. uma criança, eles propõem eles fazerem uma matrícula e meia. Então, por exemplo, eu vou matriculei meu filho, você não quer pagar mais 50%, aí o outro paga mais uma matrícula, mais 50%, e eles pegam alguma criança carente para nadar Aham, nesse local. E como eu legal. fui dar o curso, eu pensei, ia ter o FINC na época, eu falei, nossa, eu vou pegar uma camiseta, pegar autógrafo dos nadadores e vou levar para essas crianças, porque eu vejo muito que a gente precisa criar ídolos para essas É. crianças. E eu peguei assinatura com vários atletas. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei lá no Pinheiros, tinha acabado o treino, eu falei, Altamira, assina para mim, expliquei o projeto, sei o quê, você acabou de assinar, você falou, quando que a gente vai? Eu, como assim quando a gente vai? Eu só quero assinatura, você não precisa ir, o lugar é longe. Não, não, faço questão de ir, não, não. Vamos lá, vou nadar, eu nado com as crianças. Falei, não, não precisa, peraí, vai ser longe, não sei o quê. E você sempre disposto ali a ajudar, tá sempre querendo ter essa imagem de ídolo. Eu lembro ali no Pinheiro, você com a criançada, com os menores, você sempre incentivando eles. Eu acho isso muito importante, o atleta também sentir essa importância que ele tem. E também o esporte não é só que você comentou, ele vai nadar e ele foi para as competições, você te ensina muita coisa, É. ganhar e perder, a persistência. Então o esporte te ensina muitos valores, né? Cara, demais, 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 demais. Eu aprendi tanto, cara, com o esporte, cara. Assim, se eu pudesse dizer, a pessoa que eu me tornei hoje foi por conta, principalmente das minhas frustrações, das minhas derrotas, né? Derrotas, porque atualmente eu não vejo o perder ou o não conseguir alcançar o objetivo como derrota. Atualmente eu vejo como, cara, parte do processo. E é um aprendizado. Então, assim, essa questão até mesmo do ídolo, eu não vejo nem como ídolo, cara. Eu vejo, tipo, eu me vejo mais assim, o que eu gosto de passar é, tipo, se eu puder, de, quando eu contar a minha história, fazer com que aquela criança ou adolescente acenda uma luzinha na cabeça dele que, poxa, cara, tem um outro mundo. Não necessariamente esse meu mundo que eu vivo hoje é tudo. Mas assim, puta, tem um outro caminho também, sabe? E ele acender essa luzinha e pensar, caraca, velho, eu posso começar a nadar e quem sabe um dia. Claro, eu nunca falo pra ninguém, cara, você vai ser atleta olímpico. Não, não é assim que as coisas funcionam.
Mas assim, a natação ela traz segurança pra você, cara. Ela é um esporte, tipo, se você pratica natação, você já tá automaticamente, principalmente em cidade litorânea, você já tá, querendo ou não, ajuda a diminuir a taxa de afogamento, velho, que acontece muito, né? Então, assim, os pais, eles podem, claro, se botar os filhos, fazer um trabalho bem feito, né? Poxa, você fica mais seguro com seu filho perto de uma piscina, perto de um rio, de um lago, um açude ou algo do mar, né? Então, não é só alto rendimento, falo de uma maneira geral. E fora o que você falou também, cara, que é o aprendizado de disciplina, sabe? Ser humilde, saber ganhar e perder. Eu acho que esse é o melhor de tudo, cara. Você, tipo, uma das coisas que eu mais gosto, assim, tipo, é o quanto que eu tenho um carinho muito grande, cara, pelo Sheffer, velho. O Sheffer, pra mim, o que eu mais uso como exemplo, e muita gente vem me falar isso, assim, pessoas próximas, né, de mim, vem me falar, cara, eu acho muito louco como que é essa tua relação com o Sheffer. Aí eu, por quê? Aí ele, não, porque vocês competem juntos e tal. Eu falo, tá, mas, cara, eu fiquei, a gente tem que separar as coisas, né, tipo, na hora de competir, a gente vai competir, a gente é rival, eu quero ganhar dele e ele quer ganhar de mim, ponto, tá entendendo? Mas, cara, quando a gente acaba ali, quando ele alcança um resultado que ele tá muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz por ele. E eu já notei também que quando eu alcanço um resultado, ele fica muito feliz por mim. E não só o Sheffer, sabe? Outras pessoas também, né? O Breno, o Léo Santos, né? Então, assim, é muito legal, cara, você ver o quanto que o esporte, ele te ensina a literalmente você torcer pelo seu amigo e pelo sucesso do seu amigo, entendeu? E eu acho que isso é o que mais falta no mundo, né? Você torcer pelo sucesso do outro, cara. Mesmo que aquele outro esteja competindo com você, Eu né? tive essa passagem também com o João e com o Felipe Lima. Uma vez o Felipe ganha do João, o João comemora ali. O Felipe ganhou, fica tão feliz É quanto, né? isso, é isso. Sabe, isso é o esporte, cara. E como você enxerga as competições na fase de formação do atleta, né? Você enxerga esse modelo de competição, aquele aluno que é ali com 10, 11 anos, aluno, uma pequena atleta ali, aquelas competições que duram o dia inteiro. Como você enxerga essa competição na formação? Você acha que devia mudar esse formato muito pesado para a criança? Como você enxerga ali? Como foi esse seu começo de você encarar suas primeiras Você competições? diz o quê? Tipo, mais ou menos no mirim ali, É, petis? 10, 11 anos, como foi a sua? Então, a sua característica, como você, imagina que você está ali no seu formativo, de repente você vai para suas primeiras competições. De Aham. você, porque você sai de ser um dos melhores, né? Você está na categoria, quando você vai para o competitivo, você encara uma outra realidade. Tem tantos outros caras bons quanto você. Cara, pra mim foi uma surpresa, pra mim. Eu vou ser sincero, eu sempre brinquei muito quando era pequeno, pra mim era só diversão. Tipo, eu diria que até os 12 anos aí, foi a época que 13 anos também, só me divertia, queria brincar e tudo mais. Mas vou ser sincero, que a minha primeira competição norte-nordeste, de grande, né, foi uma surpresa porque eu nadei a primeira prova, inclusive quase caí do bloco, tipo, queimaram, aí a gente nadou até os 15 metros, aí a gente teve que voltar, né, porque a gente tem a segunda chance, né, quando é mais novo. Aí, de novo, as suas marcas, quando o cara falou as suas marcas, eu tava caindo. Na segunda vez já, eu tava caindo assim pro lado, não ia nem cair pra piscina, eu ia cair pro lado. E aí, tipo, eu me desequilibrei, né? E aí o cara deu a saída, eu caí quase na raia. E aí, tipo, eu nadei, fechei o olho, mordi a boca assim. Aí quando eu cheguei, cara, eu tinha ganho a prova. Aí eu falava, nem sabia, né, ver tipo, direito, assim, os tempos, essas coisas. Eu falava, caraca, ganhei. Aí eu liguei pra minha mãe, foi engraçado isso, porque eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, acabei de ganhar a prova. Aí ela, ah, legal. Como assim? Tipo, nem minha mãe acreditava que eu ia ganhar uma prova. Aí eu, não, sério, mãe, acabei de ganhar uma prova aqui, medalha de ouro e tal.
Aí ela, tá bom, aham, passa pro teu pai aí e tal. Aí eu fiquei assim, aí eu, tá ok. Aí eu passei pro meu pai. Aí eu só escutei meu pai falando, não, é sério mesmo, ele ganhou medalha de ouro. Então, tipo, minha mãe nem acreditava que eu ia conseguir a medalha de ouro. Mas, assim, voltando à sua pergunta, cara, pra mim, sempre foi algo muito divertido, tá? Porque eu sempre fui muito competitivo. Mas eu acredito que uma das coisas que a gente tem que ver é que, principalmente nas categorias de base, a gente não pode cobrar uma criança, cara, como se fosse um adulto, velho. E nem tratar a criança como se fosse um adulto. Isso acontecia muito comigo. Tipo, durante a minha infância. Eu fui. Como é que eu vou dizer? Eu fazia treinos, assim, cara, que hoje eu vejo que não fazia muito sentido, sabe? A maneira, tipo, claro, tudo tem um porquê na vida e tal, mas atualmente eu não vejo que tem que ser dessa maneira, sabe? Existem outras maneiras, né? Cada vez mais a gente tem mais a troca, né? Justamente a gente conhece outras metodologias, conhece outras pessoas. Como é que se aplica treino? Ah, eu aplico assim, assim, assado e tal, tal, tal. E isso reflete na competição. Então, tipo, quando você vê, ah, por exemplo, principalmente nas categorias de base, os pais cobrarem os filhos de uma maneira, já vi já, sabe? Tipo, às vezes ficar puto com o filho que ele perdeu, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter uma maior, acho que mais troca e informações entre todo mundo, sabe? Em competições, em treinos, qualquer lugar que reúna essas pessoas para que as competições das crianças sejam cada vez mais atrativas para elas e não algo muito profissional, entendeu? Ninguém se torna atleta olímpico ou campeão brasileiro e tudo mais na base, velho. Tipo, não, você com 10 anos, 11 anos, você vai ser isso, sabe? Então, assim, tem que ser de uma maneira cada vez mais sem muita cobrança, sabe? Tipo, eu acho que Sem muita pressa. sem muita pressa, cara. Os estudos mostram que para a gente formar um atleta demora-se de 10 a 15 anos. Aham. Então, para que essa pressa, né? Ficar aqui com 7, 8 anos de formação, você tem É, aquela pressa para ele virar o atleta olímpico. E eu acho que também tem que ter aquele momento de descontração. O com treino não é só certeza. treino, né? Trazer uns jogos, trazer umas brincadeiras, trazer o lúdico Com pro certeza, dia a cara. dia. Você acha que esse lúdico deve ir até qual faixa etária ou até o alto rendimento dá para usar esse lúdico aí? Cara, De vez em quando olha, vocês precisam aí de um quebra de gelo aí no precisa, treino. cara, precisa. Vou ser sincero contigo que até hoje nos meus treinos, eu tenho que ter essa quebra de gelo aí, velho. Da rotina. De dar uma desencanada, fazer uma coisa diferente, divertida, tá entendendo? Porque é uma questão de equilíbrio, né? Principalmente emocional. Você não pode estar o tempo todo No 100%. no 100%, cara. Você tem que saber lidar com os altos e baixos, e principalmente na faixa, cara, eu diria que, cara, até você pode fazer, alcançar o objetivo do treino de uma maneira mais lúdica, cara. Você consegue, tipo, fazer com que o cara treine de uma maneira muito divertida, sabe? Você consegue fazer isso. Eu era um cara que fazia, tipo assim, pra mim, hoje, atualmente, eu vejo uma diversão muito grande, mas durante muitos anos da minha carreira eu não achava muitas coisas divertidas, entendeu? Eu sentia mais essa obrigação, a pressão e tudo mais, o compromisso com isso, com aquilo. Sabe, você vai criando características negativas, que uma delas é o perfeccionismo, cara, entendeu? Você vai criando, não existe nada perfeito, cara, nada. Então, isso vai te trazendo algumas características não tão positivas. E eu queria saber como que é estar numa Olimpíada, representando milhões de pessoas. Qual que é a sensação? Acho que é o sonho de todo atleta, quando você começa lá embaixo, fala um dia eu vou ser uma atleta olímpica. Qual que é a sensação de você estar ali, estar presente, estar dentro de uma delegação, fazer ali a abertura de uma Olimpíada? Como é que é essa sensação, hein? Que eu acho que é para poucos. Cara, a comparação que um amigo meu fala
o Cal Aragão, ele fala assim, cara, a Olimpíada, ela é mais ou menos que nem a Disneylândia para os atletas, né? Aí eu falo, cara, é único. É tudo que envolve a Olimpíada, desde que você, no momento, porque é um processo, né? Tipo, não começa no ano, começa 4 anos antes, 8 anos antes, né? Então, são ciclos, né? Então, o objetivo e o sonho já começa 4 anos atrás. Aí você trabalha, 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 trabalha. Quando você consegue a vaga, já é algo extraordinário. Quando você tá. Aí tem o processo até a Olimpíada, que é, poxa, beleza, eu classifiquei, mas e aí? Agora é a Olimpíada. Aí você vai, mais 3, 4 meses de treinamento e tudo mais, e você fica na expectativa, né? Como é que vai ser? Vou ver o Phelps, vou ver Fulano, Cicrano. A minha primeira Olimpíada, cara, foi algo muito mágico, porque eu sempre fui muito, muito louco pelo Phelps, cara, assim, no sentido de, desde a minha infância inteira eu via como ídolo, imitava o Phelps nos treinos, sabe? Isso, eu via os vídeos dele, cara, todos os dias, se eu não me engano, dos 10 anos, 9 anos até os 13, 14 anos, cara. Eu via assim, eu ficava vendo os vídeos dele nadando borboleta, crau, não sei o quê, e tentava imitar no treino. E aí, quando eu tava na Olimpíada do Rio, foi engraçado porque, tipo, eu tava saindo do banheiro, né? Tipo, eu tava saindo do banheiro, aí eu tava assim um pouco de cabeça baixa e tal, né? Porque aí abriram a porta assim, aí eu dou de cara na barriga de alguém, assim, tipo, aí eu, quando eu olho literalmente pra cima, aí eu vejo o Phelps, né? Tipo assim, o cara é grandão e tal, e eu fiquei assim, ó, caraca, velho, que legal, cara. Aí ele passou assim e tal, tipo, aí eu fiquei assim, meio que, puta, eu falo com ele, ou, sabe, eu volto ali e falo com ele, ou eu continuo, não, vou continuar, né, segue o fluxo. E aí outra oportunidade que eu tive, eu tava no bloco, isso no Rio também, e aí ele tava na raia, né, e eu ia fazer uma saída, ele tava na raia errada, né, aí eu falei, pô, mas não vou falar nada, ele é o Phelps, né, cara, e aí, tipo, ele parou assim, né? Aí ele olhou assim pra mim, aí ele, e aí, você vai? Aí eu fiquei assim, não, pode ir, pode ir. Eu falei, não, you can go, you can go. Aí ele saiu, né? Tipo, saiu nadando e tal, grandão. Aí eu fiquei olhando assim, caraca, que foda, falei com o Phelps, velho. E aí aquilo ali fez meu, sabe? Aí depois eu vi o Zambolt na vila, vi o Nadal, sabe? Você vê os grandes, cara, é muito louco, cara. É muito louco. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho até uma passagem, a gente está fazendo essa gravação no congresso aqui de Fortaleza, o CBEA, e eu estou no mesmo quarto que o Puceldi. E eu Hum, também tive, né, aquele momento de Pinheiros, competição, e eu peguei a iniciação ali do coach Puceldi e eu idolatrava a forma que ele comenta, né, esse negócio uhum, bem descontraído, a forma que ele tem todos os tempos na cabeça, é. aquele poder dele de É análise, uma máquina, uma né? máquina. É uma máquina. E eu estava no meu primeiro dia de curso ali, eu ia palestrar no segundo dia e tinha que então, dormir bem, acordar bem, né, para poder Aham. palestrar, toda aquela ansiedade. Eu chego no quarto na noite, ele, puta, tem uma notícia para você. Falei, que foi? Ele, então, essa noite de madrugada eu vou transmitir a maratona aquática da Ana Marcela. Eu vou ficar falando no quarto, você não vai conseguir dormir. Tem algum problema? Eu vejo o cara transmitindo ali, comentando do meu lado. Ali eu falo, problema nenhum. Que isso, E cara? olha isso, eu Vai acompanhei lá. ele, eu vi ele acompanhando ele, fazendo os comentários da prova, fazendo anotação, com o cronômetro. Fala, caraca, eu tô vendo o cara fazer ali do meu Ao lado, vivo, ao né? vivo. Coisa que eu via da minha casa, idolatrava ele. E hoje o cara tá aqui comigo, no mesmo quarto, dormindo junto. É, É uma coisa que você parece ser muito surreal. Você fala, eu não é. pertenço a esse mundo, né? Tô aqui só de Aham. passagem, né? Então, Cara, é meio surreal sempre essas pessoas que você idolatra. e o melhor, eu acho que assim, o melhor de tudo é quando você vê essas pessoas na TV e tudo mais, e pessoalmente, talvez, por exemplo, você ouviu muito o Puciel e É, tal, aí você imaginou alguma coisa, né, que você criou uma expectativa na cabeça, assim, de, caraca, velho, como é que será, como que será esse dia que eu vou conhecer ele e tudo mais. E aí no dia que você viu isso tudo ao vivo,
Você fala, caraca, que foda, né, velho? Tipo assim, você cria uma... E o cara ser simples, o cara ser, tipo, acessível, eu acho que tudo isso faz mais diferença ainda pra você falar, puta, é realmente o que eu... Isso é o melhor de tudo, quando você realmente vê que a pessoa é acessível, é legal, é aquilo que ela mostra ser, né? Não, o Tipo, melhor de tudo foi quando eu fiz a palestra Volto pro Quarto, ele, puta, eu gostei daquela frase que você falou na sua palestra. Puta, ali eu dei, ali foi, nossa, ali foi cara, minha vida. vai nem dormir de Pô, novo, nem né? isso, que isso. O cara gostou do que eu falei, não dá nem para acreditar. E eu queria que você Legal, falasse um cara. pouco da mudança dessa natação e a mudança dessa iniciação da sua natação até hoje. O que, que mudou nas bordas da piscina? Você vê diferença nos treinamentos, desde lá de trás até hoje? Teve, como que é essa mudança? Depois de tanto Cara, tempo, né, você consegue ver essa evolução, tanto aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, as análises que tem muito hoje de filmagem, né, é, o pós-prova, né, que você hoje falou, nossa, vou atrasar um pouco porque eu estou fazendo a recuperação é, aqui. Então, o treinamento fora da água, muita coisa nova na natação, né? cara, demais, demais. Assim, tipo, eu pego um exemplo, principalmente, cara, de uma pessoa que eu conheço que assim, tem mais acessibilidade e tudo mais. O Sartori, cara. O Murilo Sartori. O quanto que, por exemplo, na idade dele, cara, eu fazia um treinamento totalmente diferente, cara. Quando ele era mais novo ainda, quando ele começou a se destacar na categoria bem de base mesmo, né? Ele regaçando todos os recordes, tempos e tudo. E eu depois eu fui ver, conversando com o treinador dele, com ele mesmo, né? Cara, o programa totalmente diferente, né? Muito mais específico. Eu peguei a época, principalmente aqui em Fortaleza, a época que é volume. Dos 10 até os 15 anos, velho. Até os 14. Volume, volume. Eu diria que a minha sorte, claro, isso tudo fez uma diferença na minha, claro, nas minhas performances, entendeu? Mas assim, é aquela coisa, a alta performance, ela não tem só um caminho para você chegar lá, né? Mas existem caminhos que você não necessita de tantas, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, mas talvez assim, você pode otimizar o tempo, sabe? Por exemplo, antes se ficava 2 horas na preparação física, fazendo bíceps sei lá, mais outros tipos de exercício. Hoje em dia o cara, sei lá, fica 30, 40 minutos. Não tô falando no meu caso, mas assim, já vi casos de 40 minutos, às vezes o cara é, faz movimentos muito mais específicos do que na época, sabe? De natação mesmo, core, né? Você estabilizar, muita borrachinha de ombro para você fortalecer, né? O que você usa ali, né? Várias e várias vezes durante o dia, né? Muita rotação. E, cara, é muito louco o quanto que evoluiu nesse sentido. Tirando principalmente a parte de recuperação, né? Atualmente a galera, por exemplo, sai de um treino, piscina de gelo, contraste, né? Que é o gelo com o quente, né? A banheira quente, banheira fria. Tem botinha de compressão, pistola de massagem, massagista, fisioterapeuta e por aí vai, né, cara? Então, assim, alguns anos atrás não tinha todos esses recursos, né? Mas é muito legal. Biomecânico, né? Tudo isso faz uma diferença absurda, cara. E pra mim, eu diria que o que mais mudou, assim, na, na minha carreira foi exatamente isso. Foi a mudança de estímulos, né? O quanto que aqui em Fortaleza eu tive um estímulo tal. No Rio de Janeiro já foi outro programa, outro estímulo. Pinheiro, São Paulo, outra coisa. Arilson, outra coisa. E por aí vai, sabe? Então, E para a gente fechar, quais os planos do futuro? O que que Luiz Altamiro pensa aí para os próximos planos? Aí o que, que tem para a gente executar? cara, atualmente, né, para os próximos objetivos e desafios vão ser o Campeonato Brasileiro, que vai ter agora no final do ano, em dezembro, no Rio de Janeiro. Com certeza, próximo ano a gente visa aí, né, o Campeonato Marelenque, campeonatos mundiais, o Campeonato Mundial Pan-Americano, né? E, cara, o ano que vem é o ano principal, né, velho? É o ano que literalmente te alavanca ali, é o estilingue para 2024, né? 2024.
Então, assim, é um ano muito decisivo, cara. É um ano importante, é um ano onde os melhores se mostram, e 2024 com certeza Olimpíada, cara. Esse é o meu maior sonho, né? Não só ir, com certeza fazer algo muito maior do que eu já fiz nas últimas duas edições. E, cara, isso é só o começo pra mim, cara, porque sinceramente antes eu me via alguns anos, diria que se tu perguntasse pro Altamir de 2 anos atrás, um ano e meio atrás, ele ia te falar que em 2024 era o último ano dele, velho. Mas hoje em dia a minha perspectiva aí de natação aí aumentou bastante. E principalmente pensando em somar pro esporte, entendeu? Mas objetivos pessoais, profissionais aí é essa Olimpíada com certeza, né? E agora sem corrente nenhuma. Soltar a fera. Cara, finalmente, velho, finalmente, é. Obrigadão pela presença, obrigado pela contribuição aí. E fica meu convite aí para outras entrevistas, outros projetos que a gente possa fazer junto aí. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, cara. E aqui destacar que a gente está num congresso de natação para professores, o CBE, aqui o maior congresso de natação, e você presente como ouvinte aqui para aprender o que um professor aprende, que achei formidável. Cara, eu acho que é o seguinte, na vida a gente tá aqui pra aprender, velho. Eu vim pro congresso justamente porque eu vi oportunidades de você estar vendo a visão de professor, a visão de um empreendedor, a visão de um entrevistador, a visão. Tem várias coisas que você pode ver, né? E você somar para sua carreira esportiva, para sua carreira profissional, o que vem depois, né? E você aprender, cara, ter conexões, né? Ser acessível e cada vez mais conhecer mais pessoas. Eu acho que a base de tudo, principalmente no mundo que a gente vive, é você criar conexões, cara. E você somar na vida das pessoas. Obrigadão, obrigado para vocês que acompanharam mais um episódio, para você que adquiriu o aplicativo da Swimtrack, nossa plataforma de cursos, ou para você que só acompanha a gente pelo canal do Spotify, pelo Instagram. Muito obrigado e até a próxima.